Pessoal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo a respeito de criptografia. Eu não vou me aprofundar no assunto, vou tentar explicar isso aqui para pessoas que não entendem nada de criptografia, para ter uma certa noção do que é necessário estudar para poder aprender. Então eu vou falar o mais básico possível, de uma forma bem didática. Bom, é o seguinte, eu vou estar falando aqui para vocês em relação à criptografia simétrica, assimétrica e funções hash. Por quê? Esse conteúdo é interessante para quem vai operar com criptomoedas ou para quem opera com redes sociais que possuem chaves simétricas ou algo assim, entendeu? E para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre o assunto de criptografia, tá ok? Bom, se você deseja aprender a fundo isso, o ideal seria que você busque, né, esse tipo de conhecimento em livros, né? Evitar sempre estar utilizando é, um único vídeo ou um único livro também, porque tem muita gente que passa informação errada sobre criptografia. Aqui eu não pretendo entrar muito fundo no assunto, porque não tem tempo para poder fazer isso e não teria habilidade sem ter que você envolver matemática. Tudo isso aqui envolve matemática e infelizmente não tem condições de fazer isso num canal no YouTube onde as pessoas não vão assistir esse vídeo com certeza. Enfim, infelizmente, cara, é complicado, entendeu? Não vale o tempo e o custo. Se por acaso, né, lá na frente isso aqui tiver 1 milhão de visualizações, aí com certeza valerá o tempo e o esforço de ter que fazer um vídeo que vale a pena, porque muita gente vai assistir, tá ok? Então, sendo básico, vamos falar de básico para pessoas que entendem somente o básico, né? É o seguinte, criptografia assimétrica, criptografia simétrica e funções hash. Funções hash são funções que permitem que você calcule um hash de um determinado conteúdo. No ambiente virtual ou território virtual, qualquer conteúdo pode ser transformado em dados binários. Na verdade, eles são dados binários. Portanto, uma função hash, ela apenas recebe dados binários, entendeu? Você pode passar em bytes para ela. Byte, caso você não conheça, ele tem um tamanho fixo de 8 bits. Né? O que seria um bit? 0 ou 1. Se você tem 2 bits, 0 ou 1 aqui, 0 ou 1 aqui. 3 bits, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entendeu? 0 ou 1, tá? Então você tem várias combinações aqui. Dentro de 8 bits, você vai ter várias combinações. Normalmente um hash, hoje, atualmente, da data de 2023, usado, tem um tamanho legal de 256 bits. O que quer dizer isso? Que você vai ter 2 elevado a 256 combinações entre 0 e 1. Porque são duas combinações elevado a 256, que é o número que você tem de espaços reservados para poder escrever o bit. Isso aqui é uma área de computação, eu não vou entrar muito a fundo nisso. Se você quiser estudar sobre isso, sugiro que veja algum vídeo sobre estrutura de dados ou estrutura de arquivos, tá ok? Isso está dentro do conteúdo de sistemas operacionais. Bom, continuando, já que estamos falando de funções hash, podemos pegar qualquer conteúdo binário, atribuir aquele conteúdo a um parâmetro de uma função, né? E simplesmente ele calcula aquilo e retorna um valor para você que é o hash, né? Como que é definida essa função? É o seguinte, você imagine que você tem um funcionário que trabalha para você. Você passa para ele, né, a matéria-prima. Olha, essa aqui é a matéria-prima. Eu quero que você trabalhe com ela e me retorne um relatório, um resultado final do que ela é. Beleza. Aquele relatório, na verdade, é como se fosse a devolução do hash daquele conteúdo. Se você pedisse para outro empregado fazer, o relatório sairia diferente. Obviamente, porque as funções são diferentes. Então, mais ou menos para você entender o que é uma função hash, você passa um conteúdo e ele te retorna um relatório do que é aquilo, dependendo da função hash que você usa. Por exemplo, a função hash 256 ou, desculpa, a função hash SHA256, a função hash SH1, né, que tem 128 bits, seria uma espécie de relatório diferente. A função SHA256 teria 256 bits, funções diferentes. Bom, entendeu aqui que são funções hash. Espero que a partir daqui você já tenha uma noção de onde procurar esse resto de conteúdo. Vamos passar para funções
de criptografia assimétrica e simétrica. Bom, diferente de funções hash que você gera uma espécie de relatório, na função assimétrica, você tem uma chave privada e uma chave pública. Bom, ficou bem confuso. Na função simétrica, você tem apenas uma chave. Vamos falar primeiro da função simétrica, que fica mais fácil. Imagine que você tem um conteúdo, e esse conteúdo você precisa empacotá-lo de uma forma que a transportadora não saiba o que tem dentro daquele conteúdo, entendeu? De certa forma, você vai embaralhar aquele conteúdo. Da mesma forma que você trabalha com dados binários, como eu disse na função hash, aqui você também vai passar o mesmo conteúdo. Exceto que na hora de devolver um relatório, não é um relatório que ele devolve. Ele devolve o mesmo conteúdo, só que criptografado. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele conteúdo foi totalmente alterado. E a única forma de você saber o que tinha naquele conteúdo é você usar a mesma chave para você voltar ao que era antes naquele conteúdo, entendeu? Então você tinha um pacote, você clonou ele, só que embaralhado, e se você quiser voltar ao que ele era antes, você vai usar a chave que você usou para criptografar, para ele voltar ao que era antes. Ou seja, você poderia ter uma sequência de cópia de 3 conteúdos diferentes, que na verdade seriam equivalentes ao mesmo conteúdo. Para todos eles você vai usar uma única chave, tanto para poder criptografar como descriptografar, que a gente chama de encoder ou decoder, tá ok? Que é encodificar e decodificar. É assim que a gente normalmente utiliza. Né? Em algumas funções aí que você vai ver em programação, chama de digest, né? Ou qualquer outra coisa. Eu não vou focar muito na nomenclatura, mas é interessante para quem for querer trabalhar com isso no futuro, querer entender como funciona, ou querer estudar isso, procurar na internet. Essas são as nomenclaturas que você vai encontrar. Bom, já que agora definimos como funciona uma função simétrica, né, vamos procurar então entender o que é uma função assimétrica, que é uma criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica, você gera uma chave privada, né, que assim como você gerou uma chave para outra, a partir dela você extrai uma chave pública, ou seja, isso pode ser definido de várias funções matemáticas, do qual eu não vou falar todas aqui e nem tem condições de falar. Você tem funções do tipo que você tem a chave privada como base e gera uma chave pública, e você tem funções que a chave pública e a chave privada elas são geradas ao mesmo tempo. Não importa como isso acontece, porque isso é um estudo matemático computacional. Se você quiser entender como isso funciona, estude a função que você precisa. Por exemplo, eu trabalho com a função SecP256K1, que é a função criptográfica assimétrica do Bitcoin. Tá ok? Você tem uma função chamada SecP256R1, que é uma outra função que não é do Bitcoin. Qual que é a diferença? Não me importa em responder nesse vídeo. Depois você procura a resposta por aí, porque demoraria muito tempo explicar qual que é a diferença delas. O Bitcoin usa a K1 justamente porque ela é melhor. Entenda isso. Se você quiser entender as diferenças, aí você estuda cada uma separadamente. Você também tem a função RSA, que tem de 4096 bits. Opa, peraí, o que seria isso? Bom, RSA é uma outra criptografia que é normalmente utilizada por chaves PGP, entendeu? O tamanho dela de 4096, 2048, 1000 e... Bom, tem vários tamanhos de bits. Não vou ficar falando todos aqui porque não é interessante. Esse tamanho é o tamanho da composição dos bits, tá ok? Uma chave, por exemplo, AES256, é uma chave simétrica, que eu não falei anterior, mas eu vou falar agora, para comparação de uma RSA 4096, o tamanho dela é gigantesca, entendeu? Então, obviamente, usar criptografia simétrica é muito mais rápido, mas a desvantagem é que você não tem utilidade para um conteúdo chamado identidade, entendeu? Aí para identidade você poderia estar utilizando hash, entendeu? Aí você vai ver esse conteúdo agora começando a ser interessante. Bom, a SecP256K1 ela tem um tamanho de 256 bits, enquanto que a ES256 também tem o mesmo tamanho. Apesar de ter o mesmo tamanho, é como se fossem relatórios do mesmo tamanho, mas com finalidades diferentes. Então você não pode confundir isso, tá ok? A partir do momento que eu tenho uma chave privada, eu consigo definir algumas funções novas, do qual eu não falei no início do vídeo. Que funções são essas? Funções que não tem na chave simétrica. Por exemplo, identidade, né? Que o hash pode ter também, mas não seria legal porque mesmo que você tenha um identificador como hash, você não consegue provar quem é o dono daquele hash. É impossível.
mas você pode estar utilizando simplesmente para poder não existir repetições dentro, né, do mesmo grupo de pessoas. Por exemplo, eu quero definir que um hash agora vai ser uma identidade. Se tiver outra pessoa que tiver o mesmo hash, a gente cria um novo em cima disso para poder definir uma identidade única, tá ok? Para poder não existir duplicidade. Só para isso. Não vi muita utilidade. Dentro das funções assimétricas, você vai ter quase a mesma coisa, exceto que se você tiver duplicidade de chave pública, significa que você também tem mesmo a chave privada. É complicado. E às vezes a chave privada pode ter uma chave pública diferente, que aí você vai ver isso lá no estudo de criptografia com caminhos de derivação. Não vou falar aqui o que é isso, porque senão o assunto vai ficar muito espesso. Também fica como dica para estudo, tá ok? Então, já que a gente consegue definir uma identidade, essa identidade vai ser a chave pública, entendeu? Comparada com o hash lá, que pode ter 256 bits ou 4096 bits, que não ficaria muito legal. Imagine que você queira guardar isso dentro de um espaço e você tem 1 milhão de pessoas. É óbvio que o RSA acaba ocupando muito espaço. Então, dependendo do que você quer fazer no seu sistema, você vai escolher uma ou outra, entendeu? E aí você vai ter que verificar qual que é a chance de alguém encontrar a chave privada e quebrar isso aí, que não é assunto aqui, mas isso tem que ser estudado mais na área de criptografia que você deseja estudar, tá ok? Se você for uma pessoa que está tentando desenvolver um sistema e você não entende nada de criptografia, amigo, vai fundo estudar isso aí, porque senão você vai desenvolver de forma errada, tá ok? Bom, então você tem a geração da chave privada, a geração da chave pública, pode usar a chave pública como identidade, e aí eu também posso estar utilizando também como assinatura. Bom, como é que funcionaria como assinatura? Simplesmente, eu sou o portador da chave privada, eu pego uma informação, utilizando da minha chave privada, vai sair para mim uma coisa chamada assinatura. É a mesma ideia do relatório, né? Você vai ter 2 entradas para ter uma saída. Aquela assinatura, ela pode ter um tamanho fixo de 256 bits ou qualquer outro tamanho, não importa. O importante é você entender que aquela assinatura você só vai conseguir ter utilidade para ela quando você tiver também como verificar de quem é a assinatura. Ou seja, ali é para você verificar se quem assinou realmente é dono daquela identidade. Se você perder sua chave privada, uma pessoa pode se passar por você. Existem conceitos onde você ache necessário que todo mundo saiba essa chave privada. Por exemplo, anonimato dentro de uma rede complexa. Mas não é o caso que eu vou falar aqui. Eu vou falar isso em outro vídeo. Então, já que eu consigo definir que aquela chave privada é minha, então o conteúdo que eu faço, que eu publico, eu vou assinar usando a minha chave privada e quem recebê-lo vai verificar utilizando a minha chave pública. Ou seja, chave privada assina, chave pública verifica, junto com a assinatura. Assinatura é um conjunto de bits, né? Cada um é um parâmetro diferente para você saber exatamente que quem assinou é aquele cara. Ou seja, você tem uma prova de conhecimento quase zero, né? Ou prova de conhecimento zero. Você não sabe quem é o dono da chave privada, né? Você não sabe quem é o dono da chave privada, mas consegue verificar se aquela assinatura de fato é daquela chave pública. Isso é prova de conhecimento zero, entendeu? Aqui não teve criptografia ainda com conteúdo como a chave simétrica teve. Bom, agora sim você vai entender aonde a chave simétrica e a chave assimétrica trabalham de forma igual. A chave assimétrica, que tem chave pública e privada, você também consegue criptografar informações para enviar para outras pessoas, utilizando-se da chave privada sua e tendo como destino a chave pública de outra pessoa. Somente quem for dona daquela chave pública consegue descriptografar utilizando a chave privada dela. Entendeu? Então, olha a referência. Eu vou usar a chave privada para criptografar o conteúdo que vai para essa chave pública. Só que essa chave pública só consegue descriptografar utilizando a chave privada dela. A mesma coisa, esse pode criptografar utilizando a chave privada para essa chave pública, só que essa aqui só pode descriptografar se usar essa chave privada, entendeu? Então eu garanto que esse conteúdo somente possa ser descriptografado por aquela pessoa que realmente tem a posse dela. Ou seja, eu tenho uma comunicação secreta. Isso é interessante, porque a chave simétrica não consegue fazer isso. Uma vez que você distribui isso, aí fica um pouco complicado.
Existe um algoritmo interessante para você estudar que eu não vou falar aqui, que é o Diffie-Hellman, né? Ele consegue enviar uma chave ou um conteúdo de forma que ninguém passe de fato o conteúdo na rede. Simplesmente por umas cálculos matemáticos e eu vou saber o que você está pensando. É como se fosse um jogo de adivinhação. Mas eu não vou entrar em explicação aqui do Diffie-Hellman, porque é interessante que isso aqui possa até virar um outro vídeo, tá? Então, já que você entendeu o que é a chave assimétrica na criptografia e como que você pode estar usando ela para gerar identidade, assinatura e criptografar documentos, e você viu que hash tem funções parecidas com a chave identidade, enquanto que a chave simétrica tem funções para criptografia, entendeu? Para assinatura, infelizmente, só tem a chave pública e privada aqui, é a chave simétrica. Uma outra utilidade é certificação. O que seria certificação? Uma chave pública certificando outra. Isso é interessante porque dentro de uma rede complexa, uma chave, num conceito de descentralização, ou centralização, vai assinar a chave pública de outro. E esse aqui vai guardar a assinatura com ele. Porque toda vez que ele provar que ele realmente é uma pessoa que foi reconhecida por outra, que é essa aqui, então ele precisa dessa assinatura aqui, entendeu? Se ele perder essa assinatura, não tem como ele pedir de volta para esse cara aqui. Aí ele vai ter que pedir de novo para fazer todo o processo, entendeu? Ou esse aqui guarda, né? Obviamente ele não precisa guardar essa chave assinada, entendeu? Mas ele pode revogar. O que seria a revogação de certificado? Eu assinei, só que eu fui lá e revoguei. Eu não, aquela assinatura que eu fiz não está mais valendo. Isso é interessante para poder mostrar para as pessoas, olha, essa pessoa eu assinei, mas eu decidi que eu não assino mais. Por exemplo, eu fui certificado, né, por um site, por uma empresa, mas depois a empresa resolveu tirar esse certificado. Por exemplo, que eu não estou pagando mais o plano dela, né? Aí pode ser utilizado para várias outras formas, beleza? Então você também tem essa ideia de certificação que só funciona também com chaves assimétricas. Pô, mas chave simétrica é tão bom assim? Sim. Mas comparado com chaves simétricas, ela é muito mais demorada para cálculo. Ela precisa de muito mais cálculo computacional. Então, não é indicado para outras coisas, por exemplo, criptografar arquivos grandes. A ideal seria que você utilize chave simétrica. Fica muito mais fácil. Aí você pode assinar a chave simétrica com coisa, você pode combinar de várias formas para poder criar um sistema bem legal aí, tá ok? E tem mais um conteúdo interessante aqui que eu vou passar que pouca gente fala. Chaves públicas e privadas também servem para poder ser utilizado para eleições. Isso mesmo, urnas eletrônicas, do qual pouca gente tem coragem de falar com medo de um governo vir tirar, né, de circulação a pessoa, entendeu? É complicado. Alguns desenvolvedores já morreram por causa disso e eu vou estar arriscando a minha vida para te ensinar uma coisa que você talvez não sabia. Já que eu posso, né, utilizar minha chave pública para assinar conteúdo, que tal eu assinar em quem eu voto? Dentro de uma eleição, todas as chaves públicas têm que ser devidamente registradas por uma autoridade central. Ou toda a autoridade ali que participa dessa eleição reconheça aquela assinatura, ou seja, certifique aquela assinatura, certifique aquela chave pública. Então você já sabe o que é a certificação da chave pública, entendeu? Neste caso, quando começar a eleição, cada um vai assinar e vai votar de forma que ninguém sabe quem votou em quem. Mas, pelo fato das pessoas terem se identificado, então não é realmente uma eleição secreta, entendeu? E aí você passa esse conteúdo para uma entidade, ou você mesmo verifica, né? Porque também se está votando, você também quer saber quem votou em quem. Verifica cada assinatura e vê se tem repetições de uma pessoa ter votado duas vezes, entendeu? Para esse conceito, o ideal seria estar utilizando blockchain, mas não vou entrar no caso aqui para você ter uma ideia de como que você pode estar utilizando isso. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem 5 pessoas que são diretores e eles querem votar para ver como que eles vão decidir agora uma determinada ação dentro da empresa, né? Então, por exemplo, o cara tá cada uma pessoa está em um lugar do mundo. Para não haver fraude, alguém interceptar a comunicação e mudar o voto dessa pessoa, ele utiliza a chave pública dele, a chave privada dele para assinar o voto dele. Todo mundo já sabe que aquela chave pública pertence a ele, a não ser que aquela chave foi perdida, né? Ou seja, de forma física, né, por violência, ou de forma virtual por hackeamento, entendeu? Sabendo que aquilo não foi hackeado, ótimo. Por isso que é interessante a ideia de certificação, porque se alguém hackear aquela chave, a pessoa que certifica vai lá e revoga aquela chave, tá ok?
Então a pessoa vai lá, escolhe o que ela quer, vota, assina e envia. O grupo das 5 pessoas confere a eleição e vê, opa, peraí, esse votou, esse votou, esse votou. Então temos o resultado da eleição. 5 pessoas, portanto, né, pode definir de vários resultados diferentes. Com certeza não daria empate, porque você tem 5 pessoas, números ímpares não tem como combinar. Sempre vai ter um a mais ali diferente, né, ou 2 a mais, ou 3 a mais, não importa. Às vezes os 5 votam na mesma ação, entendeu? Aqui também fica a base para você entender o DAO, né, que é o Decentralized Autonomous Organization, entendeu? Para esse conceito é interessante. Só que quando você começa a verificar que as eleições precisam definir as identidades das pessoas, é interessante que quando isso for sendo usado para o mundo real, o território real, né, físico, você precisa entender que todas as pessoas precisam de alguma forma registrar sua identidade, uma espécie de cartório, né, para você receber o seu documento de eleição. E se você pode votar, a partir de agora votar de forma tranquila, não precisa mais ir na urna eletrônica, numa escola ou numa delegacia ou qualquer outro lugar. Simplesmente da sua casa, você usando seu celular, usa sua chave pública, né, sua chave privada, vota e envia. Não importa de onde você está, de onde você veio. A única pessoa que saberia quem é você é a pessoa que te registrou no cartório, tá ok? Por isso que é interessante que, pensando dessa forma, você tem um conceito chamado prova de testemunha. O cartório, ele é testemunha de que te registrou, entendeu? É tanta coisa, tanto assunto sobre criptografia, que infelizmente levaria muito tempo explicar. Eu expliquei para vocês as várias utilidades de chave públicas, simétricas e assimétricas, e também as funções hash, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.